no nosso programa, né? Aconteceu um fato na Câmara de Vereadores de Salgueiro que chegou aí em todos os cantos do planeta, eu tenho certeza. Porque ontem, tudo que a gente abria nas redes sociais falava sobre esse assunto, que é a polêmica dos cuidadores, que foi colocada em pauta lá na Câmara Municipal, e parece que algumas pessoas acabaram excedendo aquilo que não conheciam. E aí gerou uma repercussão, inclusive passou na Globo Nordeste, né? Passou aí, tá em vários sites, nas redes sociais, mas a gente também teve uma outra figura envolvida nesse assunto, que foi o vereador Michel Vasconcelos. Ele está aqui com a gente para contar essa história, para explicar o seu lado da história, porque todo mundo ficou crucificando o Michel, dizendo, olha, Michel participou disso aí, mas só estão falando de uma outra pessoa. E ele está aqui exatamente para explicar o que foi que ele quis dizer no momento da sua participação e o que foi que ele tentou explanar. Mas aí, infelizmente, às vezes a gente tenta falar uma coisa, nós somos responsáveis pelo que falamos, mas não pelo que as pessoas entendem, porque infelizmente existem várias interpretações. Mas a gente está aqui com ele. Michel Vasconcelos, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucrécia, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos que nos escutam. É muito importante que você falou, nós somos responsáveis plenos pelas nossas falas. E eu nunca arreguei do que falo, sempre sustento. Às vezes me prejudico por isso, mas eu nunca abri do que foi dito por mim. Mas a gente não pode pagar pelo que não cometemos. Justamente, nós não podemos pagar pelo que os outros entenderam. É para isso que estamos aqui, para deixar bem clara essa história. Michel, eu vi alguns comentários nas redes sociais, né, falando sobre o porquê que as pessoas não estavam crucificando você também. E aí eu queria que você explicasse de uma forma clara, de uma forma que todo mundo entenda o que foi que aconteceu, porque tem muita coisa de bastidores que o pessoal não sabe que aconteceu. E que talvez as questões dos bastidores fizessem as pessoas entender de fato do que você estava falando. Nós sabemos que existem muitos cuidadores hoje nas escolas, porque existe um número muito grande de crianças atípicas e que precisam, é direito delas. Não tem que ninguém achar que o laudo, nada disso. Ninguém tem que achar que o laudo está errado. Quem deu o laudo, com certeza estudou anos para fazer aquilo ali. Não é eu, locutora, vou chegar e vou dar um laudo de autismo a ninguém. Assim como você, como vereador, que não atua na área de dar laudos, você também não tem porquê você estar questionando essas questões. Entretanto, se gerou uma história por cima de alguma informação que você quis dar, né, com relação exatamente aos cuidadores, às escolas, o motivo pelo qual tem tantos cuidadores, e vale salientar, precisa de mais, porque tem chegado muitas crianças laudadas às escolas. E foi justamente isso que eu falei lá, Lucrécia. Veja só, eu jamais iria de encontro à área da medicina, até mesmo porque eu não entendo. Do jeito que eu não quero que ninguém vá de encontro com a área de segurança pública e privada, no qual eu sou especialista. Inclusive eu posso dar laudos de risco de segurança, eu posso, na área da gestão de segurança, eu posso laudar, fazer gestão de risco, assinar projetos de segurança. Tenho certeza que um médico ele não vai entrar na nossa área, assim como eu não entraria. E respeito muito vários médicos em Salgueiro. Muitos médicos, muitos mesmo, são amigos, e eu conheço o trabalho e sei que não é apenas em uma sessão que se dá um laudo, são várias, são acompanhamento. E foi isso que falei. Eu vou tratar aqui, Lucrécia, do início. Sim, por favor. Os 10 minutos que eu tive de sessão, que nós temos 10 minutos no plenário, eu estava expondo e mostrando o trabalho que a Prefeitura do Salgueiro vem fazendo quanto buscar acompanhar o número de crianças laudadas. Em 1 hora da minha fala, esse é o primeiro momento. Assistam o vídeo por completo.
Eu vi comentário de uma mãe dizendo que eu estava apoiando o que foi falado pelo vereador. Negativo. Assista o vídeo dos meus 10 minutos. Eu falo, importante frisar, eu falo, a Prefeitura do Salgueiro praticamente que dobrou o número de cuidadores nas escolas. Mas a fila também dobrou. Quando eu falo que a fila também dobrou, assim que eu termino os meus 10 minutos, um vereador de oposição, vale salientar, um mentiroso. Ele é de dar nojo à postura, mas tudo bem. Ele chegou até mim e disse, você tá louco? Quando terminou meus 10 minutos, você tá louco? Como é que tu tem coragem de abrir a boca para mentir e dizer que a fila praticamente que dobrou? E um outro vereador de oposição, um colega dele, aí já mais amigavelmente, ele diz, Michelzinho, onde foi que tu pegou essas informações? Eu disse, na Secretaria de Educação. Vocês como vereadores, se quisessem saber, também iriam buscar essa informação. Ele disse, pois passe para mim essa informação. Aí eu disse, tá certo. Na mesma hora eu entrei em contato com a Secretaria de Educação e disse, eu tenho aqui as provas. E disse, por gentileza, secretária, passa para mim o número de cuidadores da gestão passada, do final da gestão passada, e o número de cuidadores agora. Passa para mim o número de crianças laudadas nas escolas municipais e passa para mim da gestão passada e passa agora. Tudo bem. Aí quando terminou minha fala, iniciou a fala do vereador Kleber e o vereador de oposição que me ataca, inclusive está lá nas minhas redes sociais, eu postei essa fala, podem ir atrás dessa fala também, que está lá. Ele diz, me chama de mentiroso, diz que a informação da minha fala lá dos 10 minutos era mentirosa e que eu era obrigado a ouvir essas mentiras. Que na gestão passada, ele inclusive cita o número da gestão passada, que em dezembro ele diz que era de 275, que também é uma outra mentira, 265, que também é uma outra mentira. E eu fiquei aguardando a resposta oficial da Secretaria de Educação. Quando ele terminou de me atacar, falando que eu estava mentindo, que eu era mentiroso, que não sei o que, não sei o que lá, na fala do vereador Kleber. O vereador Kleber terminou a fala dele e entrou o vereador que atacou as mães atípicas. Sim. Mas ele inicia a fala dele, né? O vereador inicia a fala dele, falando da área de segurança, no tal, e chega a informação para mim. Aí eu vou e digo, vereador, por gentileza, 1 minuto da sua fala. O minuto da fala que eu pedi foi para rebater a mentira que o vereador de oposição, eu não vou citar o nome dele para não dar direito de resposta, eu tomei nojo da cara dele. Nojo. Mas eu vou lá e cito a informação repassada pela Secretaria de Educação, que é, nós temos hoje 418 cuidadores, mais 13 que foram contratados. Ou seja, 431 cuidadores. E na gestão passada, no mês de novembro, era de 273. E em dezembro, pelo fato de eles terem perdido ali, eles demitiram em massa e ficaram em dezembro apenas com 176. Ou seja, ele dá a informação que em dezembro tinha 273. Quem é o mentiroso da história? Então, quando ele dá essa informação, eu mostro que a gente praticamente triplicou. Nós duplicamos e quase que triplicamos o número de cuidadores em sala de aula para as crianças atípicas. E eu continuo dizendo, o número de crianças laudadas eram de 532 e passa hoje, com a gestão atual, para 648, salvo engano, foi 666, que eu não tô... Eu tô com tanta verdade ao meu lado que eu não tenho um papel aqui. Eu não tenho dado nenhum escrito. Eu estudei para falar isso, inclusive busquei a informação concreta na sessão.
né? Então, quando eu digo que nós estamos com 666 crianças laudadas, o vereador que ataca as mães atípicas, eu digo, nós temos 666 crianças laudadas. Quem é o mentiroso aqui? Aí, o vereador que ataca as mães, que era no minuto de fala dele, ele diz, pois é, daqui uns dias nós temos mais cuidadores do que crianças. Aí eu vou e digo, e ele ainda diz que nós estamos mentindo. Sim. Só que o vereador, eu pensei que o vereador ia seguir a linha de que a Prefeitura Municipal de Salgueiro está trabalhando para isso. Mas ele ataca as mães de uma maneira irresponsável, no qual eu não compactuo com isso. Quando eu digo, e eles ainda dizem que estamos mentindo, era referente à fala do vereador de oposição que disse que eu estava mentindo quando nós tínhamos dobrado o número de cuidadores. Quando ele termina de falar que aquela baboseira toda, eu ainda tento amenizar dizendo, mas a Prefeitura do Salgueiro está fazendo o seu papel, que é acompanhar o número de crianças laudadas, que foi justamente uma lei imposta por essa casa aqui, que cada criança precisa de um cuidador. Aí ele vai e diz, mas nós temos que investigar, nós temos que fazer não sei o quê. Aí eu vou e digo, mas a Prefeitura do Salgueiro está trabalhando junto. Aí eu vou e cito o nome de uma instituição, chamada de CDI. Por que eu cito o nome de uma instituição chamada de CDI? Eu disse que a Prefeitura do Salgueiro estava trabalhando junto à instituição, que eu falei, o CDI, para que isso possa ser resolvido. O que ser resolvido? Acompanhar a fila. Fazer um trabalho em conjunto para acompanhar que cada criança, para garantir esse direito de cada criança ter um cuidador em sala de aula. E a gente estava avançando com isso. Certo? Sim. Quando eu falei do CDI, é porque nós temos uma pessoa, eu vou citar o nome dela. Fica à vontade. Marilene. É uma pessoa altamente responsável. É uma pessoa que eu tenho trabalho junto a Marilene. Pergunta a Marilene quem é Michelzinho. Das minhas primeiras ações foi ir até o CDI. Porque eu só conheço de responsabilidade, de qualidade, e que está lutando abertamente por essa causa, se chama Marilene, junto ao CDI. Não estou desmerecendo o trabalho de outras pessoas, mas eu sinto que o que aconteceu foi tentar me crucificar por parte de alguns de maneira política, por politicagem. Repito, eu, Michel Vasconcelos, fui até o CDI e levei minha solidariedade, me solidarizei com a situação e disse, contem comigo para o que der e vier, para o que for preciso. Michel Vasconcelos tem projeto junto à Câmara de Vereadores. Michel Vasconcelos foi quem levou o projeto para que as mães atípicas tenham o direito de se tratar psicologicamente com profissionais qualificados, psicológicos, psiquiatras, junto ao município. Para que elas também, tem uma lei na Câmara que elas têm direito a, se tiver com suas crianças, portadoras do autismo, ou salvo engano, que elas tenham o direito nas filas de espera, que eles tenham prioridades. Eu levei ao projeto e expandi. Nesse meu projeto eu expandi para que essas mães também possam estar sozinha, porque os filhos delas ficam em casa com alguém. E elas precisam ir resolver alguma coisa em um banco, em um supermercado, e eles ficam em casa e elas vão preocupadas. Eu levei esse projeto para a Câmara de Vereadores. Foi aprovado. Está no prazo dos 90 dias. O fornecimento de uma carteirinha para essas mães, para que elas também possam ser atendidas sem ser acompanhadas de seus filhos também. Então, essa história que estão querendo pregar para Michelzinho é simplesmente, Lucrécia, pelo fato de político. Michelzinho vem trabalhando a todo vapor. Michelzinho vem se destacando. Prego que se destaca, diz assim, leva marretada. Michelzinho não é prego. Michelzinho é trabalho. Michelzinho é competência, Michelzinho é verdade. E com a verdade, ninguém consegue sujar.
Mais grave, no outro dia, o vereador solta um vídeo, né? Ele solta um vídeo se desculpando, mas ao mesmo tempo ele joga para cima de mim, dizendo que a pauta era minha. Esse vídeo vai até a Globo e irresponsavelmente a Globo sequer se deu o trabalho de assistir a sessão inteira e pegou o corte da fala do vereador, onde tem eu dizendo, e eles dizem que estou mentindo. E as mães imputam isso, não todas, mas algumas mães imputam isso como se eu estivesse concordando com a fala do Pitel. Então, infelizmente, eu entrei nesse barco, mas eu, Michelzinho Vasconcelos, Michelzinho Doideira, o Michel que vocês queiram chamar, jamais abrirei mão da verdade. Jamais abrirei mão dos meus princípios. Reitero aqui, não pelo fato de ter sido crucificado por diversas mães. Entendo o posicionamento de vocês quanto à fala do vereador, que foi irresponsável. Mas não deixarei de ajudar a causa, assim como sempre estive ao lado. Peço a vocês, assistam tudo que eu disse aqui. Assistam a minha fala dos 10 minutos, assistam a fala do vereador que disse que eu estava mentindo e assista a fala dos 10 minutos do vereador que atacou de fato vocês. Aí sim, tirem suas conclusões. Agora, 12h40, a gente vai precisar dar uma pausa para ir para o intervalo. Na volta, a gente segue aqui com Michel Vasconcelos explicando o que aconteceu durante essa polêmica que vem se arrastando aí
Executiva é o seu guia diário, trazendo notícias, entrevistas e insights com tudo o que você precisa para estar bem informado. Meio-dia 43, a gente volta no Jornal da Executiva, hoje recebendo o vereador Michel Vasconcelos, ele que veio falar sobre a questão dos cuidadores, né, que foi assunto principal aí da sua pauta na última quarta-feira na sessão da Câmara dos Vereadores de Salgueiro. E aí, depois disso, aconteceram outras coisas durante a sessão que acabou respingando nele de forma negativa. Na verdade, o que o Michel diz eu tentei ajudar e acabou que as coisas parecem que não foram tão bem devido a outras situações. E aí o Michel falava aqui sobre o fato de ter falado sobre o número de cuidadores, que quase triplicou com relação ao ano passado. E a gente recebe diariamente informações sobre o número de laudos de crianças com TEA, com transtorno do espectro autista. Cada dia, algumas investigações, daqui a pouco é confirmado que realmente está é uma criança portadora do TEA. E óbvio, é direito, né, Michel? São direitos que foram garantidos. A gente sabe que famílias atípicas têm sofrido muito com relação a isso, porque infelizmente ainda não tem o respeito que deveriam ter. As famílias atípicas ainda são vítimas de preconceito, vítimas de julgamentos, vítimas de situações como essa que aconteceu lá na Câmara de Vereadores. E aí um direito que é garantido por lei é que cada criança com TEA tenha o cuidador. É um cuidador para cada criança. Então, se tiver 600 crianças com TEA, terão 600 cuidadores. Não terão mais cuidadores do que crianças. Nunca, jamais. O mesmo número. E se tiver que ter mais cuidadores do que criança, que tenha. Porque, olha só, veja só, tem crianças que elas ficam agressivas, tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3. E se for necessário 2 cuidadores para uma criança, que tenha. E se for preciso contar com a ajuda do vereador Michel Vasconcelos, ajuda não, eu não vou ajudar não. Eu estou fazendo uma obrigação. Sim. Que tenha. Eu estou aqui para somar. Nós não estamos aqui para diminuir. Hoje não é mais como antigamente. Existiu teve uma parte da fala, eu vejo algumas pessoas falarem, por que não falaram? Eu tentei. Eu tentei dizer que a Prefeitura do Salgueiro estava fazendo o seu papel, que é cumprir a lei, que é contratar se precisa. Mas não tem de onde tirar dinheiro, vai quebrar a Prefeitura. O que quebra a Prefeitura não é isso. O que a gente tem que fazer é correr atrás da Secretaria do Estado, para que do jeito que a UPA 24 horas, ela estava prestes a parar. Porque não tinha de onde tirar verba, por conta da irregularidade deixada pelo governo anterior. O que foi feito? A Prefeitura Municipal de Salgueiro, junto com o nosso gestor, Fabilizando, correu atrás. O nosso grupo correu atrás para regularizar, para que pudesse chegar verbas e a gente não perder a UPA 24 horas, e assim foi feito. Então o que tem que ser feito é nós nos unirmos e correr atrás de verbas para destinar, para que, se preciso de 1000 cuidadores, se tiver 1000 laudos, a gente coloca 1000 cuidadores. Mas vai quebrar a Prefeitura. Então, se a Prefeitura não tem condições, vamos atrás de condições para que isso aconteça. Eu, sinceramente, Lucas, eu não deveria estar me justificando. Porque, assim, eu acredito muito na lei do retorno. Eu acredito bastante, mas eu acredito mais ainda que a verdade, ela sempre prevalece. Lucrécia, hoje nós temos nossa cidade, olha só, nossa cidade hoje ela está trabalhando a todo vapor, é obra em ruas que nunca viram obras nesse porte, são os asfaltamentos, Lucrécia. De que é que se está falando hoje? Do que aconteceu na sessão de quarta-feira. Eu não tiro os direitos, não tiro das mães estarem reivindicando, batendo e cobrando. Mas vamos dar a César o que é de César. Vamos bater no que está errado.
o que está certo, a gente não pode bater apenas para tentar apagar o brilho. E por questões políticas, como já disse, estou sendo atacado de forma sorrateira. Michel, eu gostaria que, neste momento, você já explicou o que foi que aconteceu, deu aí a sua versão sobre aquilo que talvez as pessoas até não tenham muita paciência de estar assistindo, de estar acompanhando. Então é um momento muito importante, mas agora eu queria que você se endereçasse às mães atípicas que talvez não sabiam da história direito, ficaram sabendo de outros, e infelizmente às vezes você fica sabendo de uma história e você quer ir lá e eu não concordo com quem fala isso, e aí acabou se perdendo na história, não entendeu exatamente o que aconteceu. Então fala para essas mães, para o CDI, para todos aqueles envolvidos nessa história, aquelas famílias atípicas que sofrem o preconceito todos os dias e que às vezes acabam como um escape, né? É atacado de alguma forma, quer de imediato revidar. Então fala com essas pessoas sobre isso e sobre o seu compromisso com elas. O primeiro ponto, Lucrécia, é um só. Assistam, tirem um tempo da vida de vocês. É melhor não crucificar alguém, é melhor perder 1 hora ali. Eu estou dizendo em torno de 10, 20 minutos. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Não vão pela cabeça de pessoas. Não ajam por impulsos. Eu estou ao lado de vocês. Querem saber quem é Michelzinho? Busquem Marilene, lá no CDI. No qual tive trabalho com Marilene. Marilene, eu lembro que conheci Marilene. Marilene disse, eu não gostava de você. Por isso. Mas eu agora que lhe conheci pessoalmente, passei a gostar. Também por um desentendimento, né, Marilene? Um desentendimento, não, um desencontro de informações. Né? Mas busquem Marilene e saibam quem sou eu. Olha, eu fui atacado por uma mãe. Eu acabei de ler um comentário agora há pouco. Ela é mãe atípica e ela foi candidata também a vereadora. Sim. Eu fui atacado por ela. Atacado de que forma? Lucrécia, quem está em Salgueiro viu a sessão de quarta-feira. Quem está lá na TV Grande Rio, lá em Petrolina, eles só repostaram o que mandaram para lá. Sim. Só que quando mandaram para lá esse vídeo, a apresentadora, ela escrachou Michelzinho. Você concorda? Ela escrachou Michelzinho. Ela também não se deu trabalho. Aí o vídeo veio de lá para cá. O vídeo que foi passado na TV Grande Rio. As mães atípicas viram aquele vídeo. A apresentadora escracha Michelzinho. E isso foi o que tornou Michelzinho responsável pela fala. Na indagação que a Rede Globo me mandou, Lucas, na indagação que a Rede Globo me mandou, elas dizem, você tem provas de que os laudos são falsos? Em que momento da minha vida eu falei sobre isso? Né? Em que momento? Em momento algum eu não falei sobre isso. Então, foi um mal-entendido enorme, no qual essa mãe atípica, que foi candidata a vereadora, foi a primeira pessoa que eu falei com ela no WhatsApp. Eu esperava isso de todo mundo, menos dela. Menos dela. Ela vai a um vídeo que postei e diz, por que você falou isso, isso e isso? Eu falei com ela no WhatsApp. Ela não me responde, não me respondeu e foi me fazer pergunta em um vídeo. Olha só, aí eu vou ser direto. Painha, tu quer aparecer? Sobe num poste. Eu digo a você, existem as mães atípicas que a gente tem todo o respeito e eu vou apoiar sempre a causa. Jamais deixarei, inclusive, de apoiar essa própria que me atacou. Ou outras que também atacaram, talvez que foram pela cabeça dela, ou que não chegaram a ver realmente o vídeo por completo, ou que viram o vídeo por completo, mas que apenas por questões políticas estão me atacando. Aí eu deixo à vontade. Mas eu, Michel Vasconcelos, Michelzinho Doideira, vou estar sempre ao lado das crianças atípicas, das mães atípicas, do CDI de Marilene, para o que precisar.
eu não vou deixar mancharem meu nome por questões políticas ou qualquer outro tipo de sacanagem. 12h53, a gente agradece de coração a você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, porque às vezes eu costumo, quando eu vou falar sobre qualquer assunto, eu procurar saber antes. Mas esse assunto em si, Michel, ele pega muita gente de surpresa, principalmente quem conhece você e já pensou, mas Michel falou isso? E é o que eu digo, às vezes o pessoal não se dá o trabalho de procurar saber o que realmente aconteceu. Sempre que a gente coloca a sessão da Câmara no ar, eu peço às pessoas que continuem ouvindo o rádio, porque tem muita gente que desliga o rádio porque não gosta. Mas é lá que acontecem os assuntos que realmente interessam ao povo. E é lá que a gente tem a certeza se a gente votou certo ou errado. Porque deve ter alguém lá que você já votou. Nem que tenha sido em outra época. Mas aí, será que você votou certo? Procura ver se o candidato que você votou ganhou. Procura acompanhar o que é que ele está fazendo. Porque aí você vai conseguir entender melhor, inclusive, como funcionam essas questões. E aí, de repente, algumas semanas atrás, a Marilene, né, do CDI, estava lá na Câmara de Vereadores. Sim, ela recebeu lá uma homenagem, né? Sim. Inclusive, ela citou você, citou outros vereadores, agradecendo o apoio. E aí, de repente, algumas semanas após, acontece uma polêmica como essa. Parece que, de alguma forma, desconstruiu aquilo que foi construído, ou pelo menos foi tentar desconstruir aquilo que foi construído de uma forma tão bonita na outra sessão, né? É, positivo. Assim, eu notei com tudo, eu notei, eu vi muitas mães atípicas no qual eu acompanho o dia a dia. Inclusive a própria Marilene, eu conversei com a Marilene. Eu disse, Marilene, pelo amor de Deus, o que estão fazendo comigo aí é sacanagem. Ela disse, eu assisti, Michelzinho, não se preocupe, eu assisti. Basta assistir o vídeo por completo. Ou seja, algumas mães viram, assistiram, entenderam, né? Mas outras, e por incrível que pareça, outras, oposição, são mães que realmente participam de outros centros, né, de outras instituições, que a causa é uma só. A causa é a criança lá com TEA. A causa, ela é muito mais ampla, ela é muito mais bonita, ela é muito mais forte, ela é muito maior do que instituições. Sim. Quando eu cito o nome do CDI é porque, repito, porque é uma instituição séria, responsável, qualificada e que tem à frente uma pessoa como Marilene. Eu fui atacado por essa outra mãe atípica. Repito, atacado. E ela sabia que nós não estávamos errados. Então, o que não pode acontecer é isso. Existe o direito, existe o dever, existe a obrigação. O direito é da mãe atípica, é da criança atípica. O dever é da população. Aí é um dever nosso participar atentamente disso. Existe uma obrigação, que é da prefeitura. E que a prefeitura está fazendo cumprir, buscando fazer cumprir, buscando parcerias para isso. Certo? Então, eu não entendi até agora qual o intuito dessa mãe em me atacar. Não entendi do fundo do coração. Porque o WhatsApp está lá. Eu falei com ela no WhatsApp. Eu mostrei para ela no WhatsApp. Eu fui em busca. Quando você está certo, você vai a todo lugar. Quando você está com a verdade, você fala com todo mundo. Mas, para ganhar a mídia em cima de Michelzinho, não. Principalmente mídia negativa, não. E quer ganhar mídia comigo? Pega na minha mão e vamos comigo trabalhar, que nem Michelzinho está lá no Alto do Riachinho, que fez um esgoto que estava lá há mais de 12 anos, na verdade, segundo a população, a céu aberto. Vamos lá para o Planalto, para o asfalto de lá do Planalto.
Vamos para a Operação Tapa Buraco que nós estamos fazendo lá na Rua 14. Vamos para a limpeza do canal da Avenida Beira Canal que nós estamos fazendo até a BR-116. Vamos em busca de emendas para asfaltar a Avenida Central, que nem nós estamos indo. Vamos conversar com a secretária de esporte lá no Recife para trazer a areninha para cá, como estamos batalhando para fazer isso. Vamos até Joãozinho Tenório para conseguir 4 ambulâncias que está vindo. Vamos até Augusto Coutinho que está trazendo mais 2 ambulâncias para o município do Salgueiro. Vamos atrás do prefeito Fabilizando para que a gente vá até o Novo Horizonte, onde vão ter ruas calçadas. Vamos até o prefeito, até o secretário de obra, para que a gente possa ir atrás de ruas calçadas, que são mais de 30 calçadas nos próximos dias. Então, estão querendo apagar meu nome com mentira, com fake news, com safadeza? Ei, painha, pra cima de Michelzinho, não. Eu só trabalho com a verdade. Estou do lado de vocês, mães atípicas. Estou do lado da senhora Marilene do CDI e contem comigo para o que precisar, para o que der e vier. Independentemente do que disseram, do que falaram, do que me julgaram, Michelzinho é sempre a mesma pessoa. Pronto, preparado e querendo. Agora é quase 1 da tarde, faltando um minutinho para 1 da tarde. Michel, eu agradeço demais a sua vinda aqui na Executiva FM. A gente fica feliz em poder fazer parte, esclarecer os fatos. E a gente espera que tudo de fato seja esclarecido e que as pessoas consigam ir lá também, né, no canal da Câmara de Vereadores, acompanhar as sessões de fato e entenderem mais ou menos como funciona o papel do vereador. Um abraço para você, sabe que a Executiva sempre está de portas abertas para te receber. Abraço do Clécio, abraço a todos, abraço às mães atípicas e eu não sei, eu peço perdão pelo que não fiz. Peço perdão pelo que você pode fazer de errado daqui para... É verdade, é verdade. Eu vou pedir perdão. Me perdoem se eu fizer alguma coisa de errado. Quanto a isso, vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar ligados para que a gente possa trazer o melhor para Salgueiro, para as crianças atípicas e que a gente consiga, junto à Prefeitura Municipal de Salgueiro, acompanhar a fila de espera, acompanhar o número de crianças laudadas e sim ter com responsabilidade um cuidador por criança dentro de sala de aula. Fiquem com Deus, um abraço, um ótimo final de semana a todos e contem com o vereador Michelzinho. Muito bem, por aqui a gente encerra essa edição do Jornal da Executiva e a semana. Um forte abraço para você, a gente se encontra na segunda.